Boa noite, pessoal, tudo bem? O historiador Michael Wood, no seu livro A História da China, afirma: os Tang, com sua capital em Chang'an, hoje Xi'an, tornaram-se talvez a maior e mais cosmopolita civilização da Terra. Eles acolheram persas, indianos, sogdianos e árabes, cristãos, judeus, zoroastrianos e muçulmanos, junto com seus bens e luxos, sua comida e modas, e suas religiões, artes e ideias. Então, para nós falarmos sobre tudo isso, temos aqui hoje o professor Emiliano. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, obrigado, gente. Obrigado, Afonso, pelo gentil convite. Eu acredito que vai ser um tema muito especial, dinâmico, que é crucial para a história chinesa, o estabelecimento de uma chamada espécie de era de ouro da história chinesa, da dinastia Tang, século VIII, IX, em que tem um alcance, uma troca cultural cosmopolita magnífica. E eu acho que é isso que eu acho que primeiro a gente deve entender sobre a dinastia Tang. Então, eu acho que tem muitos elementos que podemos analisar aí nessa conversa aqui de hoje. Espero que vocês gostem. Eu queria que o senhor se apresentasse, por gentileza. Então, eu sou Emiliano Unzer, eu sou professor de História da Ásia na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil, né? Já pesquiso sobre Ásia já há 8, 10 anos, né? Tenho uns livros, artigos, canal do YouTube também, como gravo as aulas, deixo tudo disponível sobre a vasta história asiática, né? E eu acredito que eu acho que ainda tem muitos campos ainda a ser investigado, debatido, divulgado, como até mesmo esse canal do professor Afonso, que eu acho que acredito que também é uma iniciativa para divulgação, debate da história da humanidade, né? Essa história asiática, a história chinesa, ela é parte da história da humanidade. A gente não pode esquecer que no continente asiático reunimos quase que metade da humanidade. Então, se deixarmos de estudar a história asiática, perdemos metade da humanidade. A história chinesa, ela é uma parte fundamental da história asiática. É uma parte da dinamização das trocas de hegemonias, mas também de trocas culturais humanas que existe ao longo dos séculos. A história chinesa, ela entrou na minha vida por viagens, por interesse, também por grande apreciação também das obras culturais, literárias e dos eventos e personagens históricos que recheiam as suas páginas, suas tradições literárias, orais, suas pinturas e caligrafias sublimes, suas porcelanas inigualáveis, né, que já são apreciados há séculos aqui nas regiões mais ocidentais. Então, a gente vai tentar mostrar um pouco dessa riqueza, né, cromática linda que a China apresenta para a humanidade. E a gente deve apreciar isso, né, como uma parte rica, um caleidoscópio de riqueza da história da humanidade, que eu acho que a dinastia Tang seria um excelente primeiro passo. Então, estamos aqui para mostrar um pouco disso. Obrigado, professor. Bom, então a dinastia Tang teria começado ligada a uma cultura dos cavalos, segundo o livro, né? E eles teriam ido do Rio Amarelo a pouquinho de primeiro, e nem dos modos de produção dos camponeses, como que era esse trabalho? Bom, eu acho que é bastante interessante considerar o fato de que dinastia Tang, ela começa de dinastias anteriores em combate, desde a queda da dinastia Han, no século II depois de Cristo, de nossa era, e você tem o período de 5 dinastias, 10 reinos, a ascensão breve de uma dinastia chamada dinastia Sui, que vai estabelecer uma hegemonia mais amplificada pelo Rio Amarelo, e até um pouco além. Você tem um empreendimento magnífico durante a dinastia Sui anterior, a dinastia Tang, portanto, século VI, VII, que é a construção do Grande Canal, que possibilita o transporte e a ligação fluvial entre o Rio Amarelo no norte da China com a região central da China, do rio Yangtze. Transporte de grãos, de tropas, de mantimentos. Você não precisa mais ficar vulnerável à costa chinesa, os piratas na costa chinesa. Você tem uma ligação, então, marítima de duas grandes bacias do rio
no território chinês. Isso possibilita o deslocamento de muitos para as terras mais quentes no rio Yangtze. Do Rio Amarelo é da onde vêm as dinastias mais veneráveis da história chinesa, né? A dinastia Shang, a dinastia Qing, Han. Depois da dinastia Han, com a queda, e depois a ascensão da dinastia Sui, brevemente, você tem uma hegemonia estabelecida. E quando a dinastia Tang ascende já, que é o nosso propósito aqui, você já tem uma reorganização do espaço produtivo, a utilização da mão de obra civil militar, retomada dos exames imperiais dos letrados chamados mandarins para administrar a dinastia nascente Tang. Ela então herda um pouco da hegemonia que foi estabelecida antes da dinastia Sui, mas ela apresenta novidades. Ela amplifica muito a hegemonia territorial do que era da dinastia Sui anterior. Ela empreende uma migração de muitos para terras mais ao sul da bacia do rio Yangtze, para terras mais quentes, portanto. Isso vai possibilitar um crescimento populacional expressivo da dinastia Tang. Então, temos aí estimados 50 milhões de súditos no início da dinastia Tang, para, no final da dinastia Tang, em torno de 80 milhões. Então, você tem um crescimento aí, em 2 séculos, 30 milhões de pessoas. Um número magnífico. Estamos ainda considerando aí do século VIII, século IX, século X, né, de nossa história. Existe também algo interessante, porque a hegemonia ela vai também muito para as regiões ocidentais da China. São regiões mais áridas, você percebe no mapa, que não é tão quente, tão úmido quanto a região sul e no meio da China, atual ao longo do rio Yangtze. São regiões do deserto Taklamakan, das montanhas Tian Shan, né? Essa região, depois do Passo de Yumen, você chega ali no Vale do Fergana, né? E são regiões estratégicas, porque são as únicas poucas regiões que você não tem nem o Planalto tibetano, nem o deserto Taklamakan, nem o deserto Gobi, que podem ser percorridos por camelos, por cavalos, por pessoas a determinados períodos do ano. E é assim você chega aos vales férteis da Ásia Central, e ali você consegue depois chegar às regiões persas e por assim por diante. Isso que depois hoje, vulgarmente, falamos da Rota da Seda. A dinastia Tang, ela é, né, o primeiro grande regente, o Taizong, ele representa a expansão da dominação territorial, hegemonia dessa dinastia chinesa sobre essas regiões ocidentais, né? Essas regiões ocidentais, elas são, primeiro, muito ricas pelas rotas comerciais, elas dão dividendos para as rotas comerciais. Você exporta produtos da economia chinesa que é demandado dos mercados da Ásia Central e além, as regiões mais oeste, seda, especiarias, tecidos, chá, entre outros. E também tem a demanda do mercado chinês. Vinho, vidros, também especiarias, cavalos e por assim vai. Então, você tem na dinastia Tang uma expansão ao oeste e isso faz um crescimento da economia chinesa, um aumento da população chinesa, né, até mesmo pela fertilidade dos campos novos que foram incorporados pelos súditos do Império nas regiões mais quentes ao sul da China. E, claro, nisso aí você percebe que também existe uma base da economia chinesa da época, era muito em cima do campo. Então, os camponeses eram taxados, administrados por grandes senhores de terra, que remetiam isso para os cofres imperiais, em forma ou in natura ou até mesmo em formas monetárias. Há um enchimento da capacidade do Estado, e você tem o deslocamento de militares para fronteiras, por exemplo, das regiões ocidentais, para assegurar o controle dessas rotas comerciais. Isso onera o Estado também, né? Mas também é um reflexo também do crescimento do número de funcionários civis e militares da dinastia Tang. Então, estamos falando aí de um crescimento do próprio corpo do Estado chinês durante a dinastia Tang.
não somente a população, como também o Estado e seus funcionários. Então, acho que é isso que a gente tem que Professor, fazer. Vamos falar um pouquinho sobre o confucionismo e o Xuanzang. Ele fez uma enorme peregrinação, não foi isso? E mais significante é sua abertura, né, em relação ao relacionamento das civilizações. Nas próximas décadas, a China vai se relacionar com uma espécie de budismo cosmopolita na Ásia Central, Índia, China, Coreia e Japão. Vamos falar um pouquinho dessas duas tradições religiosas, por favor. Então, o Xuanzang, eu acho que ele é um personagem magnífico, porque ele representa um peregrino budista que cresceu em Luoyang, que era uma das cidades mais centrais da dinastia Tang. Sendo budista, ele segue aquelas tradições também, veio desde Kumarativa, de ter vindo ali da região do Afeganistão, trazendo os textos sagrados budistas, e conseguiram traduzir isso alguns séculos antes para o chinês. E o Xuanzang, ele representa um peregrino budista chinês que vai para as regiões do Afeganistão, Caxemira, Índia, e traz textos e vai prosseguir, junto com o aval do imperador da época, da dinastia Tang, para traduzir textos sagrados de sábios indianos, budistas, para o chinês. Eu acho que isso é fundamental, porque isso começa a demonstrar a capacidade de incorporação das ideias budistas para o ideário e para a mentalidade chinesa. Então, não é simplesmente uma tradução, você tem que ainda ter uma adaptação aos termos. Por exemplo, o que eles pegaram muito de termos que estava em Pali, em sânscrito, eles tiveram que depois adaptar do ideário taoísta para as pessoas entenderem as ideias do budismo. Nesse caso, o budismo muito mais que vai se consolidar como budismo mahayano, né, da grande tradição mahayana. Bom, é interessante falar isso porque isso vai criar, então, uma espécie de troca cultural budista transasiática, né? Você tem troca de alguns estudiosos que conseguem estabelecer em cidades chinesas, traduzindo textos budistas chineses. Alguns visitam terras do que era do espaço indiano da época, o reino de Kuchana, e depois trazem esses relatos e viram até motivos de literatura de viagem. O Xuanzang, ele é um dos grandes viajantes da tradição chinesa. Inclusive, isso vai depois ser popularizado na dinastia Ming, como uma grande obra, a Grande Jornada ao Oeste. Consolidando um budismo na China, apesar de ter alguns imperadores depois da dinastia Tang que vão perseguir esses budistas, eles ainda sobrevivem em regiões mais interioranas na China. Nesse sentido, você já tem uma tradição de alguns monges que vão para as terras coreanas, vão para as terras ao arquipélago japonês e levam já uma tradição já consolidada na China, da tradição Chan, que depois vai se popularizar em terras coreanas e terras japonesas. Então você já tem uma ligação, até um segundo momento, da leva budista que foi incorporado como chinês e depois foi levado por monges viajantes para regiões coreanas e regiões japonesas. Então você tem um arco de contatos coreanos, chineses, japoneses, indianos, afegãos, Ásia Central, corredor budista, o que eu acho muito interessante, porque você tem uma troca de relatos de literatura e de sábios a respeito do ideário budista. Não estou falando de um único budismo, é uma doutrina que vai se adaptando, dependendo de chega a ter contornos mais zen, no caso do Japão, da seita da Terra Pura, o grande N, né, o monge N japonês visita a China e leva esses ideários também para o Japão em determinado momento. Então é uma coisa muito interessante como é que essa dinâmica de trocas se acontece no âmbito do interesse budista, né? Porque existem outros também estudiosos da tradição confucionista que vão da Coreia para a China, do Japão para a China, e depois voltam e levam também as ideias da administração, do ideário burocrático civil do confucionismo. Então, acho que esse é uma reflexão muito interessante. O que o senhor acha que o budismo trouxe de novo e por que ele foi tão aceito? O que ele trouxe de novo? Bom, o budismo, na verdade, ele tem um apelo universal muito interessante. Você
isso ao contrário apesar de não ser uma religião, o confucionismo, ele tinha uma ideia de estratificação, de lealdade, de o mais velho com o mais novo com relação ao mais velho, o súdito com o imperador, a mulher com relação ao marido, o irmão mais novo com relação ao irmão mais velho. Então, você defendendo essa questão da lealdade filial, você estabelece uma série de questões hierárquicas, que é uma coisa meio complicada. O budismo não. O budismo ele apresenta, no primeiro momento, uma ideia de que todos são iguais. Nesse sentido, você tem, então, uma aceitação de muitos que se sentem minorizados pelo ideário confucionista na China e apoiam mosteiros budistas, escolas budistas. Por exemplo, as mulheres, muitas mulheres, elas iam depois para os mosteiros budistas, apoiaram mosteiros budistas na China. Por quê? Porque ali ela poderia também se tornar um monge ou seguir um estilo de vida não tão reprimido, minorizado como no ideário confucionista. E mesmo o taoísmo, ele também entende, ele até subentende que existe a essência feminina, que é um pouco também subjugada ao princípio do masculino. Então, o budismo ele acaba sendo uma expressão muito mais universal com relação a isso. Boa parte dos regentes, muitos da dinastia Tang, perseguiu os mosteiros budistas, mas já estavam presentes em regiões mais marginais na China. Então, eu acho que é uma reflexão interessante que a gente pode fazer a respeito disso. Vamos um pouquinho, por favor, da imperatriz Wu Zetian, que é uma das mulheres mais importantes da história da China, competindo até com aquela, como que é aquela que está na transição lá para a República, quase? A Cixi, né? A imperatriz viúva Cixi, né? Que inclusive foi a figura, no final do século XIX, a imperatriz viúva Cixi, ela foi uma das maior figura política da China, que tentou reformar a China, apesar de ter sido muito mal sucedido no final do século XIX. Mas estamos falando isso do final da dinastia Manchu, né? Na dinastia Tang aparece essa personagem extraordinária que é considerada a única imperadora, não imperatriz, imperadora da história chinesa, que vai ser o Wu Zetian. A Wu Zetian ela foi uma concubina, né, de Gaozong. Depois, com o desinteresse da vida pública dele e a morte dele, ela começa a tentar colocar no poder os seus filhos no trono imperial. E, eventualmente, os filhos ou morrem ou caem do poder, e ela, então, assume o trono. Ela se declara imperadora da China e inaugura, durante o interregno aí da dinastia Tang, no final do século X, como imperadora da dinastia Wu Chao, né? E aí ela fica durante um tempo como uma imperadora. Ela vai reverter toda aquela política de perseguição aos mosteiros budistas, né? Então ela já tem uma ligação aí com relação ao que foi feito anteriormente de perseguição. Ela começa novamente a resgatar grandes obras budistas, né? Ela restaura algumas construções magníficas em Chang'an, e entre outros. Então, ela tem um protagonismo político muito interessante, de tentar não mais perseguir minorias que estavam sendo perseguidas durante a dinastia Tang. Agora, ela entrou num período conturbado de transição, depois das rebeliões de An Luchan, do general An Luchan, um outro general turco, e aí você tem uma retomada depois da dinastia Tang, depois da perseguição e morte dessa imperadora Wu Zetian. Então, é um capítulo muito especial da história chinesa, sem sombra de dúvida. Professor, obrigado. Uma das coisas mais interessantes desse período é que eles conseguem uma estabilidade muito grande, então a segurança nas rotas, né? Há leis sendo aplicadas. Vamos falar um pouquinho desse período da Rota das Sedas. Havia, inclusive, o livro diz assim que as pessoas podem ficar em albergues e tem comida por vários quilômetros e tal, né? Não há o medo de ficar perdido. Então, vamos falar um pouquinho dessa segurança e dessa rota, por favor, dessas rotas. Então, essas rotas, primeiro, foi assegurada a viabilidade dela. Isso você consegue só manter a viabilidade por uma hegemonia, um poder estabelecido. Isso depois, quando os mongóis também dominam a China, vai também haver uma retomada dessas rotas de longa distância. E você precisa de ordem,
Você precisa de segurança, porque senão você tem ladrões, você tem uma série de coisas que a carga ela acaba assumindo, além de morte. Então, aí, os próprios albergues que são relatados por monges budistas, por comerciantes zogdianos que vêm muitas terras persas e são os grandes intermediários com as terras persas, a Ásia Central, com as regiões ocidentais chinesas, eles fazem essa transição de mercadorias de alto valor que pudesse ser transportado de longa distância. Entre eles, a seda, que é muito leve e muito apreciado pelos povos da Ásia Central, e também nas terras persas, posteriormente. Então, há relatos desses albergues, de hospedagens. Você também tem sinais de que é uma retomada da riqueza desses comércios de longa distância, com o enriquecimento de cidades ao longo da Ásia Central e nas regiões ocidentais chinesas. Então, por exemplo, a cidade de Zhuya, por exemplo, que era controlada pelos zogdianos, você tem pinturas de casas de mercadores extraordinário. Isso mostra como que é a riqueza da retomada dessas relações comerciais. E repito, não é somente comércio, são trocas humanas, culturais que começam a percorrer essas rotas. Nas regiões ocidentais da China, por exemplo, Mogal, Duhuang, Khotan, Kashgar, entre outros, você tem cemitérios nessas cidades chinesas de cristãos nestorianos, de zoroastrianos, de zogdianos, de maniqueístas. Você tem túrquicos maniqueístas que têm cemitérios nas cidades chinesas, muçulmanos, chineses, budistas e por assim vai. Isso demonstra que a troca continuada de pessoas de comércio era sustentado ao longo do tempo. Então, essa retomada do controle das rotas da dinastia Tang, ela consegue viabilizar essas trocas, o comércio com regiões ocidentais, Ásia Central e terras persas. E é uma troca, novamente falo, humana, cultural, também magnífica, que é observado nisso. O senhor mostra no seu canal, inclusive, cerâmicas feitas ao gosto do cliente, né? Porque aí nós estamos também falando de relações que vão ter uma influência helenística, por exemplo, nos Budas, lá com vestes que lembram a Grécia, artefatos romanos que são encontrados, né? Vamos falar dessa mistura mesmo que vai chegando até nos, sei lá, artefatos romanos que vão sendo achados, né? Os abastas aí parecem camelos. Sim, temos aí interessantes relatos de, por exemplo, um tio do próprio profeta Maomé. Há relatos já no século VII em que foi enviado para ter uma audiência como embaixador com a audiência do imperador chinês. O tio de Maomé, o Waka, ele é enviado. Os abássidas, depois, com o estabelecimento na capital, em Bagdá, você tem até uma persianização do califado depois dos omíadas, e esse domínio mais persianizado do califado, dos abássidas, faz com que uma retomada das regiões mais Khorasan, Ásia Central, e a projeção deles para os contatos depois com as regiões chinesas. Você tem embaixadas enviadas pelos abássidas à corte chinesa. Você tem já relatos de persas que chegaram às terras chinesas e trouxeram de volta documentos oficiais. Você tem a famosa Batalha de Talas, né, no Cazaquistão, em que uma aliança de túrquicos abastas se defrontam com tropas chinesas e os chineses são derrotados na Batalha de Talas em 751, praticamente marcando aí o limite da expansão ocidental dos chineses. Então, tudo isso eu acho que é parte de um movimento de dinamização da hegemonia, troca entre os abastas, persas, chineses durante esse período. Até mesmo há relatos, como você já falou, do Império Romano, de moedas de ouro romana chegando nos portos chineses, como em Cantão, Yangzhou, você tem poucas, e você também tem a apreciação das cerâmicas, muito bem notado, porque você já tem uma especialização de fabricação de cerâmicas e aquela mais ainda especializada, a porcelana, a atender as demandas do mercado abasta do mercado da Ásia Central e depois que vai chegar às regiões mais ocidentais, principalmente no uso da cor azulada, que era muito apreciado pelos mercados no Oriente Médio e depois nas regiões europeias, no mundo mediterrâneo.
Professor, inclusive, parece que no próprio Alcorão está escrito, procurem a sabedoria até a China, não é isso? Sim, sim. Isso é uma coisa que é muito, até mesmo relatado, debatido entre sinólogos, aqueles que estudam as relações dos muçulmanos com os chineses. Então, eles estavam cientes que existe já um alcance muito além das terras do Oriente, hoje, o que a gente acha do Oriente Médio, de um alcance maior de um suposto reino já bastante venerável a mais as regiões leste. A gente tem que também entender que, por exemplo, durante o período abássida, você teve um extraordinário desenvolvimento da cartografia e geografia muçulmana. E isso faz com que há grandes obras de cartográficas e de geografia para tentar mapear as rotas de todas as regiões asiáticas. E isso vai começar a estender para as regiões também, as passagens que eram possíveis, terrestres e marítimas, para a costa chinesa, para as terras chinesas. Então é interessante porque os muçulmanos já tinham uma noção muito anterior do que era as terras chinesas, muito antes dos europeus. Então você até mesmo tem, em linhas sagradas do Corão, você já tem a referência de que, olha, busquem, porque existe lá coisas a serem aprendidas, né, com um império tão venerável que era o Império Chinês. E sobre o Império Bizantino, porque houve também cristianismo, né, chegando, houve diplomacia. Vamos falar um pouquinho dessa. Parece uma coisa totalmente distante, né? Sim, você tem, inclusive, na capital imperial da dinastia Tang, Chang'an, você tem até um relatado uma estela de pedra em que foi erguida, em que você tem escrito em chinês, escrito em siríaco, a referência a que chegou alguns representantes dos cristãos nestorianos, portanto, vindo das terras persas, porque os persas deram um abrigo aos cristãos nestorianos que foram perseguidos pelos bizantinos, e eles levaram a mensagem do cristianismo, que foi interpretado por alguns sábios estudiosos chineses, apresentados ao imperador. O imperador percebeu, e aí isso é escrito nessa estela, falando, olha, existe uma outra religião que, primeiro, não oferece nenhum risco ao Império Chinês, segundo, que faz parte da humanidade e, portanto, deve ser reconhecido. Inclusive, há uma cruz depois ali, inserida entre nuvens já de decoração um pouco mais taoísta e outros motivos budistas. Então, ali você já tem um reconhecimento do Império, na capital do Império Chinês, da dinastia Tang, do cristianismo, do que chegou. Eu fico pensando como é que seria, no século VIII, se em Constantinopla houvesse uma estela de pedra falando, olha, existe um ideário budista reconhecidos pelo Império Bizantino. Então você vê que o cosmopolitismo lá era muito maior do que era observado ainda nas regiões mais do Mediterrâneo, né? Então isso indica como existia a consciência geográfica cultural dos chineses com regiões muito distantes a respeito. Você tem até relatos de algum embaixador bizantino que é enviado para a corte chinesa, né? Isso já é relatado depois nos escritos nos anais chineses, e por assim vai. Então eles tinham consciência do que estava mais a oeste, muito além dos muçulmanos, portanto. E nós temos uma urbanização muito sofisticada, né? Nós temos uma capital com grandes jardins, com mercados, né? Palácios. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa elite cultural, uma poesia muito sofisticada e também um certo realismo na pintura. Ao mesmo tempo, temos essa questão do cosmos que vai aparecendo, o ser no cosmos, que é uma coisa taoísta. Vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento urbano e cultural, por favor. A própria capital, que foi estabelecida durante a dinastia Sui e construída à época, a Chang'an, que hoje é Xi'an, ela foi toda planejada, quadriculada, esquadrinhada de acordo com os preceitos do Feng Shui, e a urbanização dela foi algo magnífico. Ela apresentou, hoje, que vocês forem na cidade de Xi'an,
ela tem ainda o portão leste, o portão oeste. Você tem ali onde era antiga, a região mais ao norte da antiga residência imperial. Você tinha bairros de estrangeiros no mercado mais ali do portão a oeste, de considerados estrangeiros, que são os túrquicos, persas, muçulmanos e por assim vai. E no portão leste, aqueles que eram comerciantes, mais terras mais ou coreanos, ou japoneses, ou chineses. E eles traziam todas as mercadorias, as influências culturais que existiam aí. Só nisso você já percebe o teor cosmopolita que era a capital imperial chinesa da dinastia Tang. Você teve outras cidades que também se alimentavam do comércio da Rota da Seda, de rotas terrestres. Luoyang é também uma venerável cidade, as que são mais nas regiões ocidentais, e por assim vai. Você tem também rotas marítimas que enriquecem outras cidades ali na região do Yangtze, como ao longo do Grande Canal, que vai florescer depois, vai ser a cidade de Yangzhou, que vai ser muito celebrado até mesmo por Marco Polo, uma das cidades mais magníficas que existe no mundo. Muito da riqueza do comércio. Portanto, o comércio, ele traz essa novidade da prosperidade e do cosmopolitismo em si. Agora, o Chang'an é a capital política imperial também. Então, ela foi toda planejada. O que eu acho interessante é que o conceito da organização urbana de Chang'an vai inspirar depois o planejamento e a fundação de outras cidades, por exemplo, no Japão, como Nara, como Heian, né, da dinastia Heian, que vai ser Kyoto, ela é inspiradas na capital, no planejamento da capital da dinastia Tang, Chang'an. E isso também denota a troca de estudiosos confucionistas que estudam em academias chinesas dos clássicos confucionistas e levam essa mensagem para terras coreanas, terras japonesas. Inclusive, o Hitsuryo, que é feito do período Heian no Japão, ele é todo baseado, inspirado no sistema confucionista de administração, de taxação de impostos e por assim vai. Outra parte da elite urbana a chinesa, por exemplo, as mulheres eram muito confinadas a espaços privados. Agora, isso não significa que elas deixavam de consumir cultura, produtos culturais, a modas, vestimentas e por assim vai. Há florescimento da literatura, inclusive em mãos femininas, mas tem grandes escritores também, homens que aparecem na dinastia Tang, entre eles um dos meus favoritos, que vai ser o Du Fu, que relata as guerras, os conflitos que estavam se avolumando já no período tardio da dinastia Tang, né? Inclusive já relatos de fome, né? A sua própria família. Em determinadas linhas que eu já li das poesias de Du Fu, ele relata que ele escuta a celebração de nobres, de pessoas ricas, bebendo vinho, as pessoas estavam morrendo de fome nas ruas. E ele fala que, inclusive, ele ouviu o último suspiro e choro do seu filho que morreu por fome. Então, são linhas muito comoventes. E a Du Fu, depois, ele se torna um dos maiores poetas da literatura chinesa. E ele viveu durante a dinastia Tang. Li Bai também é um dos grandes celebrados escritores, poetas da dinastia Tang, que depois entra como um clássico da literatura chinesa. Esses escritores e também calígrafos que começam a aparecer, eles também começam a mesclar a arte pictórica de pintura com a caligrafia. Então, a caligrafia e a pintura, e a poesia, ela começa a se mesclar com uma mão de obra, uma obra de arte unificada. O que é muito interessante. Então, você tem muitas pinturas de grandes mandarins letrados que também, pela tinta do nanquim, ele começa também a desenhar na beirada da sua caligrafia estilizada. Isso é uma coisa magnífica. Durante a dinastia Sui, Tang, e principalmente Song, depois, vai haver já uma consolidação dos cânones da pintura chinesa, de retratar em 3 planos a paisagem natural chinesa, e isso vai ser quase que uma espécie de patamar, uma tradição que muitos pintores depois chineses, coreanos e japoneses vão ter referência. A natureza como primeiro plano, e minusculamente ali no primeiro plano você tem uma outra presença humana dentro dessa magnífica paisagem natural em 3 planos.
dinastia Tang ela é essencial com relação a isso. Ela começa a ter o estabelecimento de letrados que são aprovados nos exames imperiais de admissão ao serviço público imperial chinês. E isso faz com que você encontre letrados que começam então a ter tempo e instrução para refinar as suas artes na literatura, na pintura, até mesmo na dança. Você tem retrato de mulheres que começam a dançar, que remete a danças e roupas mais que vinham das regiões mais ocidentais. Então você percebe que as vestimentas foram incorporados também para alguns artistas e membros da corte imperial chinesa. Então é interessante, o dinamismo cultural disso vai enriquecer as expressões artísticas culturais da dinastia Tang em diante. Vamos falar um pouquinho, então, do final, esse longo final de mais de um século, né? Porque, na verdade, a dinastia vai do século VII ao século X, é mais ou menos isso, não é? Bom, vamos falar, então, desses governos militares que vão surgindo nas fronteiras, por favor. Então, temos um período aí depois, um período de rebelião de um grande general turco que vem das regiões, que é chamado de, o sistema que eles chamam de Jidushi, que é uma espécie de você delegar regiões que foram divididas em compartimentos, departamentos grandes, desculpa, para líderes, para governarem regiões estratégicas. E aí você teve, então, esses delegados militares que iriam supervisionar essas regiões, chamados os Jidu. Esses Jidu, um deles, das regiões mais ocidentais, ele começa a ganhar poder com a fragmentação das lealdades, principalmente depois do envelhecimento do imperador Xuanzong, que foi um grande apreciador das artes, né? Inclusive ele é famoso como relata-se que ele se apaixonou por uma concubina do seu filho, e depois ele tem desinteresse na vida pública, e depois, com a sua retirada da vida pública, você tem um lento declínio da dinastia Tang em diante, do século X em diante. An Lushan, ele é um desses comandantes militares designados fronteiras que começa, então, a ter uma lealdade e poder maior vindos das regiões ocidentais, e promove uma guerra civil que hoje estima-se que em torno de talvez 20 milhões de chineses tenham morrido nessa guerra. Isso é devastador para o Império Chinês. Além disso, você tem já relatos de secas, de inundações, de enchentes ao longo do Rio Amarelo, a questão da ruptura de cadeias de suprimento de alimentos. O Grande Canal ele é interrompido, você não tem mais como fornecer das regiões meridionais para setentrionais da China alimentos, tropas. Então você tem um gradativo a fragmentação da dinastia Tang no século X em diante. É lento e ele corrói, né, as lealdades da dinastia Tang no século X em diante. As linhas de Du Fu relatam os períodos mais horrorosos disso, de como que houve períodos de fome, de bandidagem, de violência que eram comuns nas várias regiões chinesas. Já aí no período bastante tardio, você já tem até mesmo já a proclamação de autonomia plena desses governadores, senhores de guerra, que começam a se tornar, né, em várias regiões do que pertenciam aí, juravam lealdade ao imperador chinês durante a dinastia Tang. E aí você tem um imediato depois a proclamação oficial de uma parte, que vai ser chamada dinastia Liang tardia, porque existia uma dinastia Liang anterior, e posteriormente haverá depois, um pouco mais no norte, a proclamação de outra dinastia, não englobando tudo que era controlado pela dinastia Tang, que vai ser a dinastia Tang tardia, a dinastia Tang posterior, que vai ser muito menor com relação a isso. Mas aí já estamos entrando num período, Afonso, já de fragmentação das lealdades. Você já não tem o que era dominado no seu auge, durante o reinado do imperador Taizong, da dinastia Tang. Você já tem aí uma ampla fragmentação de senhores de guerra que controlavam o que conseguiam fazer. Naturalmente, as rotas comerciais, as trocas humanas culturais ficam muito mais comprometidas, porque você tem uma desordem maior com relação a isso. E é interessante notar isso também, de que com isso você também tem a ascensão de outros povos que se organizam em regiões
que quase que nunca não foram controlados pelos chineses, os mongóis, os túrquicos, que certamente devem ter enriquecido com as rotas comerciais da Ásia Central e por assim vai. Aparece nesse cenário também o Tibete, não é isso? E vamos falar um pouquinho do Tibete e também desse norte aí, desses protetorados norte, como é que eles... É interessante você trazer isso, porque justamente durante o período do Jiang Luchan, os chineses, inclusive, as autoridades chinesas, tá? Inclusive durante o período das rebeliões de Jiang Luchan, eles já tinham firmado acordos com os abássidas de fornecerem tropas. Então, o califado abássida manda tropas, inclusive, para ajudar os chineses a combater os rebeldes durante as rebeliões de Jiang Luchan. Você tem já um período de enfraquecimento já avançado, meados do século VIII, IX, se não me engano, e aí os tibetanos chegam, inclusive, mandam tropas e ocupam a capital imperial, a Chang'an, durante uns anos. Né? Então houve, na verdade, até um avanço do que foi considerado um período aí inicial de expansão do Império Tibetano no século VIII, século IX, né? E na época só de Semgampo e por assim vai. E depois aí uma retração, porque você tem um jogo depois de poder político, né, estabelecido aí de convivência, até mesmo de controle nos séculos posteriores. Mas estamos aí já falando no período já de franca decadência. Também haverá confederações de povos que por muitas vezes eram muito poderosos e organizados nas fronteiras norte. Entre eles, a confederação Xianbei, né, depois os Xiongnu, que se organizam, e eles, por muitas vezes, por exemplo, na dinastia Song, que é posterior à queda da dinastia Tang, eles cobravam tributos dos chineses. E os chineses tinham que pagar tributos para eles, senão a fronteira norte chinesa deixaria de ser assim uma espécie de estabelecida fronteira para ser um problema muito claro com relação à hegemonia e administração chinesa. Você tem povos túrquicos que já tinham se estabelecido, controlando as rotas comerciais da Ásia Central. Então, isso tudo ela faz parte da história chinesa, que no período de fragmentação, esses povos se organizam, se fortalecem e também tomam controle dessas rotas comerciais. Então, é uma coisa até meio natural, porque é um jogo de poder que você observa, né, em determinados momentos. Em determinados momentos, os chineses começam a avançar mais para as regiões norte e oeste, e por outras vezes eles retraem numa espécie de período de fragmentação de dinastias e reinos. E isso fica mais evidente no período depois da queda da dinastia Tang, numa pulverização de várias dinastias e reinos, do século X, século XI em diante. Muito do que nós temos sobre a dinastia Tang foi preservado no Japão, né? Queria que você contasse um pouquinho como que como que as coisas foram para lá. Você vê, né? Uma coisa que eu acho magnífica, como isso é um produto das trocas culturais, das rodas. Pelo fato de muitas obras terem sido saqueadas ou perseguidas ao longo das vicissitudes do tempo na história chinesa, isso perdeu-se muitos documentos, ou foram saqueados, e por assim vai. Só que houve momentos em que alguns enviados japoneses que estudaram e foram inspirados por movimentos do pensamento confucionista, budista, eles levaram de volta isso, né, e comissionaram obras de inspiração aí do confucionismo e que viram na China. Só que nesse caso, na capital Kyoto ou em Nara, eles conseguiram preservar mais isso. Então é um eco distante de como que houve estudiosos japoneses que foram para a China, se inspiraram, copiaram coisas chinesas, levaram para a capital japonesa da época, e isso foi preservado. Então, você encontra muitas referências ao período Chang'an da dinastia Tang no Japão hoje do que propriamente em terras chinesas. Justamente pela essa troca e pela preservação que conseguiram fazer em determinados momentos durante a dinastia japonesa. E para mim, isso é claramente um sintoma das trocas cosmopolitas que existiam no século VIII e século IX entre as várias partes asiáticas. Inclusive com artefatos romanos, não é isso?
Sim, é muito interessante depois como é que eles se apropriam desses artefatos que não eram muitos numerosos, mas eles tentavam depois interpretar isso, né? Eu até pulo um pouco mais adiante com relação a quando a chegada do Francisco Xavier, Nagasaki, do século XVI, de outros jesuítas católicos e outros cristãos que chegam nas terras japonesas, e eles começam a ensinar sobre os ensinamentos cristãos, né, a Bíblia, e depois de um tempo, já no século XVII, no Japão, você teve a perseguição desses cristãos convertidos. O que eu acho interessante é que, com o fechamento das fronteiras japonesas, no período que a gente fala, o período Edo, o período dos Tokugawas, com o fechamento das fronteiras, você ainda teve a preservação do que era ensinado da Bíblia desde a época desses primeiros jesuítas, que foram encontrados com algumas famílias japonesas em meados do século XIX. Meados do século XIX. Então você vê como é que existe ainda uma preservação e apropriação de imagens, inclusive da Virgem Maria, de maneira bastante peculiar, de conceitos culturais que em outro momento teve uma ruptura, né? Então, nós tendemos a achar que esses povos nunca tiveram contatos com outras regiões do mundo. Sempre houve, só que em pequenas quantidades. Quanto mais longe, realmente, produtos e pessoas eram cada vez mais raros. Mas isso não significa que são mundos à parte. Tinham pontes, tinha determinados eventos que chegavam, moedas romanas de ouro chegavam ali. Muito mais comum nas terras chinesas também eram as moedas de ouro do Império Persa, que eram muito valorizados ao longo da Rota da Seda pela pureza do metal que era negociado. Então ali você encontra muitas moedas persas. Nós estamos falando em quantos mil quilômetros? Você tem desde Xi'an até Constantinopla, uma rota talvez aí que ultrapasse, não sei, 20 mil quilômetros. É claro que não é uma highway, ela não é uma via rápida. Você tem meses e meses que eram vários intermediários, armênios, zoldianos, persas, túrquicos, chineses, né? Ou para a rota marítima. A gente não pode esquecer da rota marítima, que descia ali o Mar Vermelho, o Oceano Índico. Utilizavam os portos da costa indiana, que ali foram encontradas muitas moedas romanas também na costa indiana, Estreito de Malaca, e chegando ali na costa sul chinesa, você também teve artefatos que eram encontrados ao longo dessa rota, e meses de trocas e trocas. É claro que muitas se perdiam. O próprio Xuazong, por exemplo, grande viajante chinês, ele demorou 8 anos para chegar nas terras indianas e mais 8 para voltar. Mas também ele teve uma série de vicissitudes, de problemas com relação ao que ele relata depois nos livros da sua peregrinação e viagem às terras indianas, né? Mas são rotas muito longas e eram somente produtos leves e de alto valor que conseguiam chegar a longas distâncias, né? Porque senão não valia a pena. Era um risco muito grande e o valor era muito alto. Mas, mesmo assim, eram pontes que ligavam distantes partes da humanidade uma com a outra. É isso que eu acho a parte mais magnífica, né? China's Cosmopolitan. Legal. Esse livro, gente, ele vem de um estudioso, né? Já conhecido, o Mark Lewis. Então, ele vai mostrar um pouco assim também um pouco do papel das mulheres, de artistas como eu falei, o Li Bo, do Fu e Wang Wei, né? Eu vou falar um pouco também do que aconteceu, das rebeliões do Jiang Luqian, do século X, depois do declínio da dinastia Tang. Então é um excelente livro inicial para se ver. Tem um outro livro também, que é um livro que é sobre as viagens é um livro do Reischauer, que é até um pouco mais recente, que mostra das viagens de Henin, que é um monge budista japonês, que vai para a China, dinastia Tang. Ele incorpora muitos elementos dos ensinamentos budistas, já com teores que vai depois consolidado na seita da Terra Pura,
no budismo japonês. Então, ele pega muitos elementos do que estava sendo gerido ali no budismo chinês e leva isso para o universo japonês. Então, é interessante também mostrar essas trocas culturais entre o Japão e a China durante a dinastia Tang. Pessoal, queria agradecer. A internet está meio complicada aqui. Agradeço muitíssimo ao Emiliano, foi um prazer, viu? Parabéns. Muito obrigado, gente. Espero ter contribuído, mostrando um pouco do magnífico mundo da dinastia Tang, como foi vibrante, rica e cosmopolita a dinastia Tang. Obrigado, Afonso, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Visitem o canal do professor com as suas aulas. Tem outros temas sobre a Ásia também, maravilhoso. É muito importante a gente ter isso, né, nessa época de trumpismo aí, neonazista, né, racista. Pessoal, uma boa noite para vocês e deixem suas perguntas nos comentários aqui abaixo. É sempre um prazer responder, a gente tenta responder. Emiliano, muito obrigado. Obrigado, Afonso. Obrigado, queridos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.